Olá, meu caríssimo irmão, olá, minha caríssima irmã. Na nossa caminhada rumo ao Cristo, hoje chegamos em um assunto muito importante na vida do cristão. Vamos conversar sobre o sentido da missa. O Senhor nos acolhe em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Iniciemos o nosso encontro elevando os nossos pensamentos por meio da oração de invocação do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E a história que nós vamos partilhar hoje com vocês é a história que aconteceu com a dona Rosalina. No ano de 2014, a cidade de Porto Velho enfrentou uma grave enchente, a maior cheia da história do Rio Madeira, e que desalojou aproximadamente 20.000 pessoas na capital de Rondônia. As comunidades e paróquias se reuniram no esforço para tentar minimizar os efeitos da tragédia. Realizaram diversas campanhas de solidariedade para os desabrigados. Arrecadaram alimentos, vestimentas, fraldas descartáveis, galões de água que foram oferecidos aos desabrigados. Dona Rosalina afirmou que percebeu nesses gestos das comunidades gestos de Eucaristia, o sentido da missa. Afirmou que na Eucaristia Jesus não dá um pedaço de pão, mas o pão da vida eterna. Dá a si mesmo, oferecendo-se ao Pai por amor nosso. Lembrou do evangelho da multiplicação dos pães e dos peixes, quando Jesus, ao longo do lago da Galileia, dá de comer a uma multidão de pessoas. Quantas vezes nos viramos para o outro lado para não ver os irmãos necessitados? E este olhar para o outro lado é uma maneira educada de dizer com luvas brancas: arranjem-se sozinhos. E isso não é de Jesus, isso é egoísmo. Aqui, todos das comunidades se juntaram para suprir as necessidades dos nossos irmãos e irmãs. Descobrimos, nestes dias, o sentido das missas que realizamos estes anos todos nessa nossa igreja e que hoje estava debaixo de águas. Descobrimos que a Eucaristia nos leva a ter gestos de compaixão e partilha. Este é o caminho que Jesus nos indica, um caminho que nos leva a enfrentar com fraternidade as necessidades dos nossos irmãos que perderam suas casas. Um caminho que nos leva a enfrentar com fraternidade as necessidades dos nossos irmãos e irmãs que perderam suas casas. Para refletir e partilhar conosco, o que você achou dessa história? Para você, qual o verdadeiro sentido da missa? O que Dona Rosalina nos ensina? Iluminando com a Bíblia. A leitura de hoje é do livro de São Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: de que estáis falando pelo caminho e por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: és tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu esses dias? Perguntou-lhes ele: que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados
o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de restaurar Israel, e agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre vós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do sol nascer, e não tendo achado seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam assim, como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Jesus lhes disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas. Porventura, não era necessário que o Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhe o que se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou-o, partiu e serviu-lhe. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos os 11 e os que estavam com eles. Todos diziam: o Senhor ressuscitou, verdadeiramente, e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir do pão. Essas são palavras do Senhor. Partilha da vida e da Bíblia. Por que ir à igreja para participar da Santa Missa? O que você entende da missa? Você vai à igreja por tradição, obrigação ou por sua vontade? Partilhe conosco. Nossa nova atitude, entendendo o sentido da missa, o Evangelho nos ensina que Jesus está presente no caminho, nos alimentando com a palavra e com o pão da vida, e nos envia para anunciarmos que após sua morte, ele ressuscitou e está vivo entre nós. Celebremos esse nosso encontro com a oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. Ele nos mostra a sua face e se compadece de nós. Amém. Volte para nós o seu olhar e nos dê a sua paz. Amém. Abençoe-nos o Deus misericordioso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua perseverança. Que o Espírito Santo guie seus passos e ilumine a sua vida. Até breve.